temos que escapar dessa herança maldita do estatismo, centralismo, mas eu acho isso muito difícil, pelo seguinte: o nacionalismo brasileiro, ele sempre foi um nacionalismo doente, porque ele vem de 3 fontes. Só existem esses 3 tipos de nacionalismo no Brasil. Primeiro, um de herança fascista, que é o integralismo, essa coisa toda. Segundo, existe o nacionalismo e o patriotismo militar. Os militares são a comunidade onde existe mais sentimento patriótico e nacionalista. Em terceiro lugar, houve o nacionalismo de tipo comunista, voltado mais para o anti-imperialismo, entre aspas. Essas 3 fontes são estatistas. Não há outro nacionalismo no Brasil, né? Então, ou inventamos um novo, que nada deva a essas 3 fontes, e que seja capaz, vamos dizer, de se afirmar de maneira adulta, correta, perante as realidades econômicas, ou então nós vamos repetir os mesmos erros de sempre. Quer dizer, ou nós cedemos tudo à influência global, nós nos deixamos governar, né, pelos organismos internacionais, que vão decidir o que as nossas crianças vão aprender, o que nós vamos comer, o que nós podemos dizer ou não podemos dizer, ou então vamos voltar à velha política estatista a pretexto de nacionalismo. Nós temos que sair desse impasse. Nós precisamos de um novo, vamos assim dizer, um nacionalismo esclarecido, um nacionalismo que seja capaz de fazer face às realidades da economia. E eu acho, assim, ainda hoje, a corrente mais sensata dentro da economia mundial ainda é a que saiu da economia austríaca, o von Mises, Hayek, etc. Quer dizer, em matéria de economia, os liberais têm razão. Isso não tem como negar que eles têm razão. Mas, por outro lado, o liberalismo no Brasil sempre foi globalista e internacionalista. E o nacionalismo é estatista. Ora, nós precisamos fazer uma combinação de nacionalismo na esfera cultural, moral, educacional, com a racionalidade liberal na economia. Esse é o problema. Agora, como fazer isso e, sobretudo, quem vai fazer isso? Eu sou meio contra discutir soluções ou nacionais ou globais. Nós temos que pensar o seguinte: nós não precisamos de soluções, nós precisamos de pessoas capacitadas, porque a esfera de ação humana é, na verdade, muito pequena. A capacidade do indivíduo humano é bastante limitada. Nós precisamos de muita gente agindo e nós precisamos, sobretudo, preparar novas gerações para que elas enfrentem esses problemas. Não a gente dar a solução pronta para elas. Mas eu acho que o problema pode ser equacionado assim. Nós temos que nos livrar de um nacionalismo estatista para criar, vamos dizer, um patriotismo racional, economicamente racional. O nacionalismo brasileiro é muito estranho. Ele é um nacionalismo que tem nada a ver com os valores, sobretudo com os valores culturais da nação. Ele tem a ver com os recursos materiais. O negócio do petróleo é nosso, né? Então, aquele senso de propriedade do território predomina sobre aquilo que se considera um nacionalismo em qualquer outro lugar, quer dizer, um nacionalismo como um culto das tradições da pátria. O que são essas tradições? É a memória de grandes feitos realizados em comum, né? Uma batalha, a construção de uma catedral, a conquista do território, né? Grandes projetos econômicos ou educacionais, tudo isso vai formando a memória daqueles feitos em comum e dá o senso da identidade nacional. O nacionalismo brasileiro não tem isso, ao contrário, né? Em geral, os heróis nacionais são desprezados, o passado é desprezado, ninguém liga para isso, ninguém quer nem saber, tá certo? Mas, por outro lado, existem 2 coisas. Primeiro, o senso de propriedade territorial e o famoso medo da cobiça internacional, né? Que foi inventado negócio pelo presidente Bernardes, a cobiça internacional, né? Eles querem tomar o que é nosso, né? Então, esse permanente medo do território ser invadido, né, pelas grandes potências, sobretudo dos Estados Unidos, que nunca houve, eu não digo que não houve um projeto, não houve a ideia. A ideia do projeto nunca passou por nenhum oficial americano. Eles simplesmente ignoram isso. Isso é totalmente absurdo, isso aí, né? Então, quando você pensa assim, não invadiram nem Cuba, vão invadir o Brasil, quer dizer, quem invadiu Cuba foram os cubanos, não é isso? Na Segunda Guerra, a participação do Brasil na guerra foi honrosa, né? Você vê que
soldados que foram para lá, os americanos ficaram impressionados. Falaram, esses caras são loucos, eles não têm medo de nada. Né? Eles se metiam as caras e tiveram um desempenho belíssimo lá. E isso foi também um momento de unidade nacional. Quando os caras voltaram da guerra. Né? Você vê, quando a canção do Expedicionário, feita composta pelo Guilherme de Almeida, que pessoalmente era um frouxo, mas como poeta tinha uma bela imaginação. O que é a canção do Expedicionário? Ele pegou versos de canções e poesias populares do Brasil, costurou todos, dando um senso de unidade nacional. Ele misturou um texto do Zé de Alencar com um samba, com a musiquinha do Rio Grande, e costurou e deu um senso de unidade. Aquilo é o símbolo da unidade nacional. Né? Agora, são estes momentos que formam a nacionalidade. O que é o senso da nacionalidade? É a memória dos grandes feitos realizados em comum, onde todo o povo sente que está participando. Isso que é, quer dizer, a identidade nacional. Agora, o nacionalismo brasileiro é assim, sempre foi um nacionalismo primeiro geográfico e não histórico. Hegel já dizia, a América Latina não tem história, só tem geografia. Então é um nacionalismo idiota, feito de orgulho do território, como se nós tivéssemos feito o território. As nossas matas, o ouro, os minerais, o petróleo é nosso, a Amazônia é nossa. Quer dizer, é um negócio geográfico. Em segundo lugar, é um nacionalismo ressentido, que não é um nacionalismo, é um anti-americanismo apenas. Então, nós não temos, pelo menos no século XX, não temos uma verdadeira cultura nacionalista que teria que ser feita em torno dos valores nacionais efetivos, condensados nesses momentos em que o povo fez o seu próprio destino. Essas marchas de março de 2015 são um momento épico. Foi perdido, claro, foi abortado, mas que aconteceu. Então, estes momentos marcam o senso da nacionalidade.